Oi gente, tudo bem? Bom, fazendo esse vídeo aqui, acabei de sair de uma visita de um cliente, foi indicação, né, de uma pessoa que eu já tinha prestado serviços de acompanhamento e gerenciamento de obras, né, projeto, acompanhamento e gerenciamento de obras antes. E no primeiro ponto, assim, isso é muito legal, né, porque mostra pra gente que a gente estava fazendo um bom trabalho, né, que a gente fez um bom trabalho. Porque sempre que a gente indica alguém ou que alguém nos indica, é a primeira etapa, digamos assim, do reconhecimento, né? Então, eu saí de lá, não tô gravando na frente do local, né? Mas eu parei o carro, achei interessante já gravar o vídeo, fica fácil de lembrar o que aconteceu. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, com relação ao que as pessoas querem ouvir, esse, na verdade, era um cliente da área jurídica, né? E, por exemplo, eu sou engenheira, gente. Primeira coisa que esse cliente notou, né, quando eu não conhecia ele, a primeira coisa, ele falou assim: nossa, você é engenheira mesmo, hein? Olha só, engenheiro é ótimo, tá sempre de botina, né? Então a primeira coisa que ele notou foi a vestimenta, tá? Quem me conhece sabe que, por exemplo, quando eu dou aula, eu não vou de botina, é muito raro, eu uso botina quando eu vou em obra, né? Quando eu comecei a lecionar, eu usava botina para ter uma atenção maior dos alunos aí, mas atualmente eu só uso botina quando eu vou em obra. Se eu não estou em obra, eu não vejo necessidade de usar botina, né? O tempo de profissão me permite fazer isso. Em alguns casos é importante que as pessoas usem e tal. Então é a primeira, uma das coisas também que me chamou a atenção foi a primeira coisa que ele falou. Mesmo quando ele me viu, ele falou isso, né? Apertou minha mão e comentou da botina. Segundo ponto é a gente ir com informações antes para a reunião, tá? Interessante isso, porque, por exemplo, é uma região aqui em Campinas que ela é tombada pelo patrimônio histórico-cultural da cidade, que aqui em Campinas a gente atende pelo nome de Condepac, né? Então é uma área tombada. Eu descobri isso pelo endereço da pessoa. Falar onde você vai é o endereço, é o mesmo local da obra, da intervenção que você quer fazer. Ele não é o mesmo endereço. Então eu entrei no site da prefeitura e vi que é uma região tombada pelo Condepac e que só por isso ele tem uma legislação não mais dura, né, mais rígida, mas ele tem alguns aspectos que outras áreas não têm. Então a gente precisa levar isso em consideração quando a gente quando o cliente está passando para a gente o que ele quer, tá? Isso foi muito importante, porque quando eu falei para ele, ele falou assim: olha, do Condepac, essa área, né, o que você está querendo, a gente precisa, todos os projetos têm uma área permeável também. Então fui explicando para ele dessas normas, tá? Então é uma pessoa assim super entendida da área jurídica, também é professor universitário. Então assim foi muito bom ter ido com essas informações para a reunião, né? O que acabou se confirmando que enquanto eu estava levantando algumas medidas ali para ter uma ideia, ele ligou para o dono do local, porque não é dele, ele aluga ali. E o cara comentou, né? Ah, não, mas aí é uma área do Condepac, a gente não vai conseguir autorização na prefeitura, que é o que eu já tinha acabado de falar para ele, né? Eu falei assim: olha, aqui é complicado, né? A gente precisa achar alguma coisa, mas essa área, provavelmente essa área é permeável, você não consegue construir aqui, talvez a gente tenha que expandir já no prédio existente, uma coisa mais interna e tal. E assim, o dono da área veio e afirmou exatamente o que eu tinha falado. Então isso foi muito bom, porque eu já tinha notado que o cara estava super à vontade comigo, tá? A pessoa estava à vontade comigo, não tive objeção, sabe? Nenhum, porque a gente sente quando as pessoas, tipo, não vou confiar nela, não. Ele estava ali e estava tudo bem. Mas é um ponto também a levar em consideração, tá? Eu tô olhando aqui porque tô vendo, gente, com o carro parado, tenho receio, né? Eu não gosto muito de andar com o carro parado, mas andar com o carro parado é ótimo, parar o carro e tal, mas enfim, então por conta disso. E aí a gente foi conversar por último, né? Eu conheci os espaços, tudo, o que ele estava querendo e tal. Então, como eu falei pra vocês, é uma pessoa bem articulada, parece ser uma boa pessoa, assim, sabe o que tá querendo e tal. Mas, no entanto, sabe ou não sabe, né? Essa pessoa quer também, não sabe se reforma o local ou se vai para uma outra área, né? Aluga um outro imóvel, se for o caso, enfim.
E ele falou assim: Mário, tô na sua mão, tá? O que você falar pra mim, se aqui dá pra construir, o que dá pra fazer aqui, de que forma que dá, ou eu vou alugar um outro lugar, né? De qualquer forma, eu fiquei de passar proposta pra ele dos serviços, disso aí. E um outro ponto que eu queria comentar em relação a gente se permitir, né, se permitir essa troca de informações ao ponto de ser humilde o suficiente para escutar as outras pessoas, né? Quando eu comentei para observar, por exemplo, uma pessoa que tem uma família constituída, com esposa, filhos, e aí tava falando, não sei o que eu faço ou não, eu falei assim, o que você fizer vai ser por conta dela, né, filha dele. E aí mudou, assim, ele falou assim, nossa, Mari, é verdade, porque olha, eu sempre tive vontade de construir, né, comprar um terreno, construir do meu jeito e tal, não sei o que lá. Então isso, gente, é sinal, mais uma vez, né, que o nosso trabalho não é só técnico, a gente tem que parar e ouvir mesmo o que as pessoas querem, ouvir o que eles têm a dizer, né, e a gente tentar, de maneira técnica, com certeza, ajudar essas pessoas, né? Na verdade, quando eu falo ajudar, é porque a gente está fazendo o nosso trabalho, né? Aquilo que a gente estudou para fazer, aquilo que a gente se preparou para fazer, né? Não é como a gente quer que seja. Algumas coisas são, né? Tem coisas que são da parte técnica que elas precisam ser feitas da forma correta, né? Do jeito que a gente quer. Não é do que a gente quer, é do jeito que a boa técnica exige. Então, eu achei pertinente, assim, trazer essas informações para vocês. Achei muito interessante. E isso seria, então fica de reflexão aí para vocês, tá bom? Então, até mais, gente. Tchau, tchau.